Grande abraço para você ligado aqui no LAC Cursos. Dessa vez a gente vai falar sobre a divisão do estado de Mato Grosso, o processo histórico que deu origem à divisão do estado de Mato Grosso e o surgimento do estado vizinho de Mato Grosso do Sul. É importante a gente perceber que esse é um processo histórico longo que percorreu praticamente o século XX e vindo a culminar com a assinatura da lei complementar que autorizou a divisão do estado de Mato Grosso. Então vamos entender o que foi esse processo. O primeiro fator que se torna importante você perceber, você ter uma noção perfeita do que deu nesse processo da divisão do estado de Mato Grosso, é compreender as ideias, os fatores desse divisionismo. Quais são aqueles temas, aquelas causas que podem ser considerados os motores de propulsão desse processo divisionista em Mato Grosso? São vários fatores, são vários temas que nos ajudam a compreender tal processo. Entre eles, citam-se poder político concentrado em Cuiabá. Cuiabá, a capital de Mato Grosso. Portanto, o poder político estava centralizado na capital, Cuiabá. Claro que isso descontentava as elites políticas estabelecidas no Sul. Outro fator, a receita pública estadual maior no Sul. O fato do Sul apresentar um poderio econômico mais, digamos assim, mais significativo do que o Norte, leia-se Cuiabá, fazia com que essas lideranças sulistas já pleiteassem uma divisão, pleiteassem o surgimento de uma nova unidade federativa. Outro fator, a burocracia estadual está localizada em Cuiabá. Era outro fator que desagradava as elites políticas sulistas e a população do Sul como um todo. Outro fator é do ponto de vista histórico-cultural, as diferenças da colonização. Mato Grosso, Cuiabá, com uma aproximação histórica maior com o Rio de Janeiro. E a porção sul de Mato Grosso, Corumbá e depois Campo Grande, com uma aproximação política, histórica, com laços mais próximos com o estado de São Paulo e com a própria república vizinha, o Paraguai. Perceba isso, gera diferenças histórico-culturais, Cuiabá e o sul de Mato Grosso. E nós não podemos esquecer de mencionar também os interesses econômicos e políticos. Claro, interesses divergentes entre as elites econômicas e políticas do sul e do norte, do então Estado Uno de Mato Grosso. São todos esses fatores combinados que nos ajudam a compreender por que, ao longo do século XX, a população do Sul desejou veementemente a separação, desejou a divisão do Estado. São todos esses fatores que nos ajudam a compreender o processo de divisão do Estado de Mato Grosso. Bom, esse processo, como dissemos, tem origens históricas. Remontam lá ao final do conflito envolvendo o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, a famosa Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai. Porque ao final do conflito, o sul de Mato Grosso começa a receber migrantes, inclusive de outras partes do mundo. Vem migrantes sírio-libaneses, vem árabes, até italianos, se instalam nas pujantes cidades do sul. Corumbá, por exemplo, apresentava um grande dinamismo econômico.
E aí, no finalzinho do século XIX, já começam os primeiros sintomas separatistas, com o advento da tresloucada República Transatlântica ou Estado Livre de Mato Grosso, no contexto histórico ali da renúncia do presidente Deodoro da Fonseca. Ocorre em Mato Grosso um movimento separatista, mas o primeiro movimento de fato separatista ocorre em 1900, em Nioaque, que é considerada o berço da divisão do estado de Mato Grosso, tendo como líder o coronel Jango Mascarenhas. Ainda nas primeiras décadas do século XX, em Bela Vista, um outro fazendeiro, Bento Xavier, tenta liderar ali um processo divisionista em Mato Grosso. Vale dizer que todas essas experiências foram malogradas, todas essas tentativas de divisão não foram bem-sucedidas, todas elas foram derrotadas. Então essas tentativas esses planos mirabolantes de divisão do Estado remontam então já ao início do século XX, as divergências econômicas e políticas entre as porções norte e sul do estado de Mato Grosso. Na década de 30 ocorre um outro movimento importante, que inclusive deu origem a um estado no sul de Mato Grosso, o estado de Maracaju, no contexto bélico da chamada Revolução Constitucionalista de São Paulo, que aconteceu em 1932, que foi um confronto político e militar envolvendo o governo federal do presidente Getúlio Dornelles Vargas contra o governo do estado de São Paulo. Esse contexto aqui de 1932 ocorre a Revolução Constitucionalista de São Paulo. São Paulo se revolta contra o governo centralizador de Vargas. E aí o interessante é que o único estado da federação que vai apoiar São Paulo nessa empreitada é justamente Mato Grosso. Mas um detalhe importante tem que ser falado. Não é o Mato Grosso como um todo, apenas a porção sul de Mato Grosso. As forças federais sulistas vão apoiar, vão encampar essa ideia de São Paulo na luta contra o governo federal representado pelo presidente Vargas. As tropas do sul, sob o comando de Bertoldo Klinger, vão pegar em armas, lutar ao lado das forças paulistas. Nesse contexto histórico, surge o estado de Maracaju, pessoal. O estado de Maracaju ocorre uma separação, um divisionismo durante o período em que ocorreu a Revolução Constitucionalista de São Paulo, durante cerca de 3 meses. Então há um divisionismo, uma separação, há um dualismo político. Cuiabá ficou fiel ao governo Vargas, com o interventor Leônidas Matos, enquanto que o sul de Mato Grosso ficou insurgente, apoiou as tropas paulistas. Surgindo daí o estado de Maracaju, sendo governado por Vespasiano Barbosa Martins. Só que esse movimento também não logrou êxito, também foi derrotado. E aí acabou o estado de Maracaju com a derrota aí das forças sulistas, inclusive algumas delas... Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então venha fazer o Lá Concursos, venha fazer o nosso curso completaço da Politec 2017 para os cargos de papiloscopista e para técnico de necrópsia. Nós aqui do Lá Concurso, nós fizemos aí algo muito especial para vocês. Nós estamos praticamente gravando outro curso para vocês aí e eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, vocês cumprirem todas as orientações dos nossos grandes
grandes professores, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo. Papo reto com vocês, olhando no olho de vocês, o seguinte, concurso, data da prova dia 21 de março, aliás, 21 de maio de 2017. O tempo é curto, então nós fizemos um curso bastante enxuto. E se você conseguir assistir duas vezes as videoaulas com bastante atenção, garanto para vocês que vocês ficarão altamente competitivos aqui no LAC Concurso, né? Estou convidando vocês têm duas opções, né? Você pode fazer o nosso curso online, 10 mensalidades de R$30, R$300, o curso completo, tanto para o cargo de papiloscopista, quanto para o cargo de técnico em necrópsia. Temos aí para vocês. Bacana? A banca é o FMT e nós temos outra opção, que é a opção do curso nosso presencial. Tá? Nós temos o curso presencial. Ah, professor, estou querendo somente aquela parte de conhecimentos específicos. Então, cara, corra atrás, conhecimentos específicos, você pode se matricular. É só entrar em contato com a nossa central de atendimento, né? Olha só, o último concurso que nós tivemos no estado aqui foi da Sejude, a GPEM. O LAC Concursos orgulhosamente apresenta para vocês os nossos 354 alunos aprovados, tá? Eu tenho como provar um a um desses alunos aprovados do LAC Concurso, né? Então, seja aí também um aluno aprovado aqui do LAC Concursos. Espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique LAC.